Fala galera, hoje a gente vai falar de Romanos capítulo 7. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Em Romanos 7, Paulo continua a explicação dele de Romanos 6, falando sobre a nossa relação com o pecado. Dessa vez ele fala de uma maneira muito pessoal e a gente consegue absorver muita coisa boa aqui nesse capítulo. Ele fala também sobre a relação da lei com o pecado. Um capítulo que pode ser um pouco complicado de entender, mas a gente consegue simplificar aqui para extrair o máximo possível de ensinamento aqui com essa parte da carta de Paulo. Mas antes da gente continuar nesse vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu curtir e compartilha esse estudo de Romanos com o máximo de pessoas que você puder. Paulo começa aqui essa carta, então, reforçando aquilo que ele já vinha falando no capítulo anterior. Nunca é demais lembrar, ele escreveu a carta de uma vez só, quem dividiu a carta em capítulos foi a igreja, tá? Então, ele só está continuando o assunto. E, de novo, nunca é demais reforçar, estude tudo, né? Estude o capítulo anterior, o próximo capítulo, nunca pega um texto isolado que você acaba tirando do contexto. Então, conhecer a carta como um todo, a audiência, o autor, o contexto é muito importante. O que Paulo está falando aqui é só uma continuação do que ele já vinha falando. Por exemplo, o versículo 4 está escrito assim, ó. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Então ele está falando algo muito parecido com o que ele fala no final do capítulo 6. Nós estávamos presos sob o poder do pecado, nessa lei do pecado, morremos com Cristo, nos livramos do poder, da influência do pecado sobre as nossas vidas. E agora então vivemos para dar frutos para Deus. Exatamente aquilo que ele vinha falando no final do capítulo 6, né? Estamos mortos para o pecado, mortos para a lei do pecado, para a influência do pecado, para o domínio que o pecado exercia nas nossas vidas. Mais para frente, ali no versículo 5, ele diz o seguinte: porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Então, novamente reforçando, né? E isso operava um fruto para a morte. Agora nós estamos mortos para a lei do pecado, mortos para a influência do pecado e vivemos para Deus. Nosso fruto é para Deus. Aqui ele faz uma analogia com a mulher casada, né? A mulher, enquanto é casada, ela está ali num matrimônio com o marido, ela está com o marido dela, ela não pode ser de outro. Morrendo o marido, ela pode se casar com outra pessoa sem ser acusada de adultério. Então ela está com um marido ali num relacionamento, quando ele morre ela pode ir para outro. Nós estávamos presos nesse relacionamento com o pecado, e nesse caso nós morremos. E renascendo podemos então estar num relacionamento com o Criador, livres desse poder, livres desse relacionamento, dessa prisão que era esse relacionamento com o pecado. Nós estamos livres desse relacionamento para podermos viver para Deus. Ele faz essa analogia do casamento porque era muito simples das pessoas entenderem, né? A mulher estava casada, ela estava em matrimônio com aquele homem, ela não poderia ser de outro. Assim que ele morresse, que ela se tornasse viúva, ela poderia se casar com outro. Então era uma analogia que era muito fácil deles entenderem lá. No verso 5 ele começa a falar então da relação da lei com o pecado, né? Ele vai explorar bastante esse assunto aqui, mostrando que a lei não é ruim, que a lei evidencia o pecado. No verso 6, ele começa a tentar responder algumas perguntas. Ele diz assim, ó: mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Então ele diz o seguinte: antes nós obedecíamos à lei, mas estávamos presos ao pecado. A lei evidenciava o pecado e mostrava o quão presos nós estávamos. Mas agora nós morremos para esse relacionamento com o pecado, nós morremos para essa prisão do pecado e não necessitamos mais, então, estar na velhice da letra, mas podemos viver na novidade do Espírito, seguindo o Espírito. E aqui vai ter um paralelo muito importante de se fazer com algumas coisas que Cristo fala. Cristo fala sobre a lei sempre aumentando a lei, né? Então ele diz o seguinte:
um exemplo só. Ele diz que a lei fala que o adultério é pecado, e ele fala, mas eu digo que se você olhar para outra mulher com olhos impuros, já está pecando. Então Cristo sempre aumenta a lei. Isso é o morrer para esse relacionamento e o renascer com o Espírito. Guiados pelo Espírito, nós entendemos plenamente a lei. A lei evidenciava o pecado, então nós temos que ser guiados pelo Espírito para não cairmos nesses pecados. Então você começa a relacionar aqui o que Paulo está falando da lei, da nossa relação com o pecado, de que nós morremos para o pecado e de que vivemos em novidade do Espírito, e relaciona isso com o que Cristo falou. Então essas relações da gente fazer, elas são muito importantes. Inclusive aqui no canal já temos os estudos de alguns evangelhos. Dá uma olhada depois para você entender bem essa relação. Cristo, a gente vê ele consistentemente tratando da lei, mas sempre expandindo o ensinamento, sempre expandindo o que a lei dizia, porque isso é a novidade do Espírito, né? É levar aquilo tão a sério, que você pode falar que você ama o seu próximo como a você mesmo, que você pode falar que você não vai nem falar mal de um irmão. Então assim, Cristo sempre expandindo o entendimento que os judeus tinham da lei e o nosso entendimento do relacionamento com o pecado. Como ele faz em outras partes da carta, Paulo aqui já vai fazer a pergunta e dar a resposta, né? O versículo 7 diz o seguinte: que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então o que acontece aqui? Lendo o que Paulo havia escrito, algumas pessoas poderiam pensar, bom, então a lei é ruim, a lei está relacionada ao pecado. Paulo está falando isso. Ele já responde. Fala, não, a lei não é pecado, a lei é espiritual. Ele vai falar mais pra frente isso. A lei é espiritual, ela vem do Espírito. Eu sou carnal, mas a lei é espiritual. E aqui ele fala, a lei não é ruim, a lei é boa. O que acontece, galera, é que a lei, ela evidenciou aquilo que era pecado. E Paulo está falando isso claramente aqui, né? Eu cometia algo, eu fazia algo, eu não sabia que aquilo era pecado. Vem a lei e me mostra que aquilo é pecado, que aquilo vai contra a vontade do Senhor. Então a lei, ela traz luz para uma situação, mostrando que aquilo é pecado. E daí ele vai dizer uma outra parte, né, que o pecado tomando espaço aí na lei, né, por conta disso, então ele se manifesta em nós. Então a lei, ela é boa, a lei mostra o que é certo e o que é errado. É que o pecado que habita em nós achou aí uma oportunidade. Ele vai fechar esse assunto no versículo 12, no versículo 12 ele diz assim, assim, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Ele deixa bem claro, ele fala, galera, a lei evidencia o pecado, a lei não é ruim, a lei não é pecado, a lei é boa, a lei é santa, a lei é justa. Ela traz luz àquilo que nós fazemos de errado. E daí de uma maneira muito intensa, de uma maneira muito pessoal, Paulo vai caminhando para uma parte aqui desse capítulo onde ele fala sobre a luta da carne e do espírito, a luta do pecado com a santidade. Ele diz nos versos 14 e 15, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. Texto bem famoso, né? Importante a gente notar o começo aqui do texto, ele diz, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Está falando assim, nós sabemos que a lei vem do Espírito de Deus, a lei é boa, reforçando que a lei não é ruim. E daí ele diz, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. E daí ele começa a falar então dessa luta, né, da carne com o espírito que todos nós passamos, que ele passava. E aqui a gente precisa entender o todo do que Paulo está falando. Paulo veio falando o tempo todo que nós morremos para o pecado, morremos com Cristo, renascemos com Cristo, que agora, como ele falou aqui nesse capítulo, né, não vivemos mais sob a velhice da letra, sob a velhice da lei, mas em novidade do Espírito. Ao mesmo tempo, e aqui eu vou até parar, não vou nem falar ao mesmo tempo. Se a gente parasse o entendimento aqui, o que a gente poderia dizer? A gente poderia dizer, você pecou, você nunca foi cristão. Você nunca nasceu de novo, porque você pecou. Se você pecou, você ainda está preso sob o poder do pecado, você não renasceu com Cristo. Se a gente parasse o entendimento aqui,
Se a gente não considerasse o todo, a gente poderia chegar nessa conclusão de que, olha, se eu morri para Cristo, se eu morri com Cristo, perdão, se eu morri com Cristo e o poder do pecado morreu ali, eu não peco mais. E se eu peco, então não sou cristão, nunca conheci a Cristo. Se eu peco, não sou nascido novamente. Mas Paulo continua dizendo, né? Ele começa a falar muito sobre ele fala aqui nesse texto que nós lemos, né? Porque o que eu faço não aprovo, pois o que eu quero isso não faço. Então ele começa a mostrar que mesmo no cristão, mesmo naquele que nasceu de novo, que morreu com Cristo na cruz e que nasceu de novo, a luta ainda existe. A luta sempre vai existir, galera, e é isso que a gente não entende, é isso que a gente falha em compreender, que a luta sempre vai existir. Nós precisamos orar todos os dias, dizendo, Deus, não me deixe cair em tentação. Livra-me do mal, Senhor. Não me deixe cair em tentação. Então Paulo começa a mostrar aqui que a luta sempre vai existir. Até quando essa luta vai existir? Ele faz essa pergunta e ele mesmo responde. Ali no finalzinho do capítulo ele diz, né, versículos 22 a 24. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aqui ele está se derramando no texto, né? E ele começa a falar da lei do pecado e da lei do Senhor. Ele começa a diferenciar essas duas coisas, né? A lei do pecado que me prende no pecado, mas a lei do Senhor que é boa, que é santa, que é justa. E daí ele faz a pergunta, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque, galera, enquanto nós habitarmos nesse corpo, enquanto nós estivermos aqui, a luta contra o pecado ela vai existir. É natural que com o tempo algumas lutas fiquem mais fáceis, né? É como jogar videogame, né? Aquelas lutas iniciais, elas passam, elas já não fazem mais tanto sentido, você começa a travar outras batalhas. Algumas lutas elas vão ficando mais fáceis com o tempo, mas a luta contra o pecado, ela sempre vai existir. E o cristão vai sempre vencer. Sempre até a vírgula, né? Até acontecer um acidente, até acontecer uma falha. Por isso que eu falei nos vídeos anteriores, e agora a gente começa a entender isso ainda melhor, né? O pecado na vida do cristão, ele não é a prática comum, ele é o acidente. O pecado na vida do cristão não é que ele é inexistente, ele só não é a vida do cristão. O cristão não vive no pecado. O pecado, infelizmente, acontece, não deveria, mas acontece. E, de novo, preciso reforçar isso. O que eu estou falando aqui não é uma desculpa para você pecar. Nós não devemos pecar, nós não vivemos mais sob a lei do pecado. Mas nessa luta que nós travamos todos os dias, às vezes, raramente, nós caímos. Então, de novo, galera, se você está pecando todo dia, na mesma coisa, todo dia você peca, isso não é uma questão de um acidente, né? Isso é uma questão de que você precisa realmente compreender a verdade, absorver a verdade de que o pecado não domina mais sobre a sua vida. Eu estou falando daquilo que acontece raramente, esporadicamente, realmente do acidente. Eu sempre reforço isso, galera, porque eu não quero que ninguém pegue um trecho do que eu estou falando e tire do contexto e fale, a gente pode pecar, tá tudo bem. Não pode, tá? Então vou deixar bem claro, não pode pecar, Paulo está falando isso. Mas a luta não vai deixar de existir. A luta sempre vai existir, galera. Enquanto a gente estiver nesse corpo, a luta vai existir. Até quando? Até que nós nos reencontremos com o Senhor. E daí Paulo termina esse capítulo dando graças a Deus. É muito interessante isso, né? Ele fala da luta que ele mesmo passa, dos membros dele, da lei do pecado contra a lei do Senhor, do homem interior com os membros. Ele fala dessa luta e ele termina falando assim, graças a Deus. Por quê? Porque um dia Deus nos livrará do corpo dessa morte. E então nós estaremos vivendo completamente em novidade de espírito, num corpo glorificado, numa nova vida com Cristo. Então, galera, o
que Paulo explica nesse capítulo de maneira muito resumida é: a lei é boa, a lei mostra o pecado. Nós morremos para o poder do pecado e não vivemos mais sob essa influência maligna. Mas existe uma luta que vai existir até quando? Até quando Cristo voltar, até quando nós nos reencontrarmos de uma maneira ou de outra com o Senhor. Que capítulo maravilhoso que nos ensina a lidar com o pecado, a entender o pecado. Muito importante isso, galera, muito importante, porque a gente ainda não entende, muitas pessoas ainda não entendem a relação com o pecado. Algumas vão para um extremo de achar que está tudo bem pecar todo dia, que está tudo bem cometer o mesmo pecado consistentemente, e outras vão para um outro extremo dizendo, olha, se você pecou, você não é cristão. Então a gente tem que entender muito bem o que está escrito aqui em Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8, para a gente poder compreender bem e ter bem estabelecido nos nossos corações essas verdades. Bom, falei um montão aqui, galera. Vamos terminar esse vídeo com uma oração. Então, se você puder, se você quiser, feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço, te adoro, porque o Senhor é bom, o Senhor é um Deus misericordioso e longânimo. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos dê entendimento desse capítulo, para que nós possamos viver essas verdades, Pai, entendermos que nós morremos para o pecado, mas que a luta ainda existe. E eu peço, fortalece-nos, Senhor. Cada pessoa que está até agora aqui nesse vídeo, fortalece nessa luta, Senhor. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, leva-nos nos teus caminhos, para que nós possamos cumprir o propósito, Pai. Em nome de Jesus eu oro por cada pessoa que está aqui até agora. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre do mal, em nome de Jesus. E se você concorda com essa oração, você diz amém. Galera, é isso. A gente se vê na próxima. Deus abençoe a sua vida. Paz.